CISO Talks, novidades e tendências no mundo da segurança cibernética. Boa tarde a todos. Essa é a primeira edição do CISO Talks, o podcast do CISO Advisor. Nessa tarde, eu, o PB, que sou o PB, e o Tadeu, que é o meu colega e editor do CISO Advisor, vamos conversar com o professor Bernardo Val. O Bernardo vai se apresentar aqui. Bernardo é um professor de Relações Internacionais, ele é um especialista em guerra cibernética e em conflitos cibernéticos. Ele tem especializações feitas em entidades de grande renome fora do Brasil. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, é um prazer falar aqui ao CISO Talks. Bernardo, você sabe que semana passada o Biden, presidente dos Estados Unidos, botou para fora de Washington 10 diplomatas russos lá da embaixada da Rússia em Washington, em represália àquela mega, big invasão que aconteceu nos servidores da SolarWinds. E, a seguir, acho que um dia ou dois depois, o Putin também expulsou 10 da embaixada de Washington. Né? Então, o que está acontecendo? Estamos finalmente numa guerra cibernética declarada e aberta? Está acontecendo isso? Paulo, essa é uma ótima pergunta. Essa prática que foi adotada pelos Estados Unidos de expulsão dos diplomatas russos é uma prática que acontece nas relações internacionais em determinadas situações, como essa, por exemplo, do ataque à SolarWinds que os Estados Unidos atribuíram à Rússia. Esse é um tipo de prática padrão, por assim dizer, nas relações internacionais. E se os Estados Unidos fizeram isso com os diplomatas russos, que provavelmente poderiam ser agentes de inteligência operando sob cobertura diplomática, a Rússia também pode fazer isso expulsando diplomatas dos Estados Unidos, né, seguindo o princípio da reciprocidade, que é, né, um dos princípios básicos do direito internacional. Esse é um aspecto. O outro aspecto da sua pergunta é se estamos ou não em guerra cibernética. A gente pode dizer o seguinte, e isso eu até havia falado no primeiro artigo que eu escrevi e foi publicado pelo portal CISO Advisor, que foi naquela outra ocasião de um contra-ataque de Israel a um ataque iraniano, né? O Irã atacou uma estação de água em Israel e depois Israel contra-atacou um porto iraniano no Estreito de Hormuz. Naquela ocasião, no artigo que eu escrevi, eu havia dito que o paradigma da guerra cibernética havia mudado, ou seja, a partir de então, né, as relações internacionais podiam testemunhar a guerra cibernética constante. Então, a gente está, sim, né, numa situação de guerra cibernética constante, e esse evento da SolarWinds, ele ilustra isso. É um conflito, uma espécie de conflito de baixa intensidade, e também a gente deve levar em consideração que ele não é uma guerra convencional, né, que tem uma violência aberta. É um tipo de guerra de baixa intensidade e constante, né, e difícil de atribuir. Esse é um problema básico, né, da segurança cibernética, que é o da atribuição. Saber quem fez o quê e por quê. Tadeu, você ficou surpreso com isso daí? Ou você ficou surpreso com a resposta do Putin? Olha, eu de certa forma... eu, de certa forma, não vou dizer que eu fiquei surpreso, aliás, é isso que eu queria colocar para o Bernardo, porque a decisão do presidente Biden me parece que é um recado bastante forte de que os Estados Unidos não vão mais tolerar espionagem cibernética, seja de que país, de onde venha, né, de qualquer país de onde venha. E me parece que é um recado não só
para o Putin, para o presidente da Rússia, mas também para a China e para os demais países com os quais, notoriamente, os Estados Unidos sempre vem enfrentando problemas com a guerra cibernética, né? Então, o que eu queria perguntar para o Bernardo é isso. Você acha que é um recado nesse sentido? Eu só queria complementar, porque logo após, se eu não me engano, uma semana depois, a Rússia propôs um acordo diplomático, né, para o presidente, para incluir um debate de alto nível para restaurar aí, talvez, algum canal de comunicação. Queria que você analisasse. Eu queria emendar aqui na pergunta do Tadeu, Bernardo, que é assim, na minha opinião, o Putin, naquele momento que o Tadeu acabou de falar, pediu água. É isso? Também são eventos muito importantes para a gente analisar. O Biden, certamente, né, como presidente dos Estados Unidos, ele não poderia deixar quieto, por assim dizer, um ataque cibernético que foi atribuído à Rússia, né? Então, ele tomou as medidas necessárias, né, diante desse tipo de situação. E uma coisa interessante relativa à política externa do Biden, né, que assumiu a presidência norte-americana no início desse ano, é que ele está sendo mais duro, né, do que se imaginava. E é interessante a gente comparar com o presidente Trump, que foi o presidente anterior ao Biden. Ele tinha uma postura de retraimento do papel dos Estados Unidos no mundo. E o Biden, talvez, ele queira voltar. Ele vinha fazendo, desculpa te interromper, mas ele vinha... Desculpa, Bernardo, mas ele vinha meio que fazendo vistas grossas também, aí né? tem uma série de teorias, né, por que o Trump fazia essas vistas grossas, né, mas no geral pôde-se observar um retraimento do papel nos Estados Unidos no mundo e talvez agora com o Biden queira reestabelecer o papel tradicional dos Estados Unidos, e isso ajuda a explicar então a postura dura dele em relação à Rússia. E como o Paulo perguntou, né, essa questão da proposta da Rússia de um acordo diplomático nessa área cibernética, é importante a gente lembrar que até hoje não existe uma regulamentação internacional tratando-se da questão cibernética. E isso, de certa forma, interessa aos estados, ou seja, não regulamentar. Por quê? Porque assim eles podem continuar agindo em áreas cinzentas e nas sombras. Só para a gente lembrar, né, e colocando aqui o Brasil rapidamente na conversa, na época que o Edward Snowden revelou, né, todas aquelas espionagens por parte dos Estados Unidos, que também atingiram o Brasil no governo da Dilma Rousseff, a própria Dilma, na Assembleia Geral da ONU, ela propôs, né, uma regulamentação nesse sentido, mas até hoje isso não aconteceu. Então, quando os russos propõem esse acordo diplomático, né, a gente precisa verificar até que ponto isso pode se concretizar ou não, porque para a própria Rússia também é interessante agir, né, nos bastidores, agir nas sombras, agir escondida no espaço cibernético. Agora, olha só, a gente está falando de Rússia, está falando dos Estados Unidos, mas tem um terceiro país aí que é o zero e vezeiro que está fazendo ataque, espionagem, etc. Né? É a China. O que a China está fazendo aí do seu posto de observação? O que você enxerga? Na semana seguinte, ou poucas semanas depois do SolarGate, de descoberta aquilo, começou ataques aos servidores Exchange da Microsoft, que foi um outro escândalo, um outro problemaço. Né? E suspeita-se que ali o grupo era chinês. Então, como é que a China está jogando nesse campo aí? A China, ela também não é apenas um grande jogador das relações internacionais, uma grande potência, como também joga pesado nesse campo da segurança cibernética. A segurança cibernética, ela se tornou o centro da segurança internacional no século XXI, então, né, certamente os países eles vão jogar esse jogo nesse campo específico. A China, ela também conduz uma série de operações no ciberespaço, de modo até relativamente parecido com a Rússia, certo? E a China, se a gente observar o passado recente, a gente pode se lembrar
de vários episódios de espionagem cibernética atribuídos a Pequim. Por exemplo, eu me lembro de uma notícia, apenas para dar um exemplo, daquele caça norte-americano, o F-35, que é um projeto multinacional encabeçado pelos Estados Unidos. A China, ela simplesmente roubou os projetos desse caça por meios cibernéticos, ou seja, né, ela poderia, com esses planos, com esses dados que foram roubados, vencer a superioridade desse caça sem ter que confrontá-lo no ar. Ela joga pesado esse jogo no espaço cibernético, e isso é até uma forma da China desbalancear favoravelmente o jogo das relações internacionais a seu favor. Aqui é interessante a gente lembrar o Sun Tzu, o tradicional, clássico filósofo chinês que escreveu o livro A Arte da Guerra. A máxima do Sun Tzu é a seguinte: ele fala que o apogeu da habilidade é você derrotar o seu inimigo sem lutar. Ou seja, a China, seguindo o ensinamento do Sun Tzu, ela busca tentar derrotar ou neutralizar os Estados Unidos sem precisar entrar em um conflito aberto com esse país. E apenas por curiosidade, né, talvez os ouvintes tenham interesse, existe um livro publicado em português pela editora Larousse do Brasil, chamado O Serviço Secreto Chinês. O autor é o Roger Faligot, e um capítulo desse livro é sobre o exército cibernético da China. O livro já tem alguns anos, mas ele é muito bom, muito bem pesquisado. Então, para quem tiver interesse em se aprofundar, vale a pena conhecer. Uma pausa aqui. Tadeu, está ouvindo aí? Agora tudo bem? Tô. Ok, que eu vi aqui que você tinha caído, tinha desaparecido aqui. Não sei o que está acontecendo, está caindo e voltando, não sei, mas não é minha Deu uma internet, está falha. funcionando, sei lá, deve ser o quê, hein? Sei lá. Não, a plataforma mesmo. Bom, continuando aqui a nossa conversa, desse incidente que a gente viu, o que deu para mapear foi principalmente o seguinte: aqueles que invadiram as redes americanas, eles invadiram redes administrativas ou de defesa, ou enfim. O que eu vi foi mais um movimento de inteligência do que um movimento de ataque, de agressão. É isso também que você viu, porque assim, não vimos nenhum ataque a uma estação de água, a uma distribuidora de energia elétrica, nada disso aconteceu. Mas no sentido... Talvez, essa é uma boa pergunta, Paulo. Desculpa, só para complementar, Bernardo, talvez mais no sentido de que uma demonstração de força, digamos, né? De que maneira eu estou paramentado para uma possível guerra cibernética, pegando aquilo que você comentou no início, né? Quer dizer, você tem aí, como na Guerra Fria, você tinha a demonstração de forças, né? Desde do incidente dos famosos mísseis, né, em Cuba, né? E que gerou uma crise, que foi mais perto de uma guerra que se chegou, mas anterior a isso já vinham os países, Estados Unidos e Rússia, com demonstrações de poderio, né, de força. Você acha que na guerra cibernética existe isso também? Excelente colocação, Tadeu. Existe, sem dúvida, e retomando o que o Paulo colocou inicialmente, para depois complementar, né, com o que o Tadeu falou, essa operação na SolarWinds, de fato, ela parece mais uma operação de inteligência cibernética, né, que hackers de origem russa, provavelmente controlados pelo Estado, eles acessaram uma falha, né, naquele sistema da SolarWinds, e a partir disso eles puderam acessar a companhia FireEye, que é uma renomada companhia de segurança cibernética norte-americana, e também os altos escalões do governo estadunidense. Isso para demonstrar que eles têm essa habilidade e também para ter acesso a informações sensíveis e, eventualmente, até plantar
portas backdoors, né, ou plantar bombas lógicas que possam ser utilizadas numa situação de guerra cibernética. E uma outra coisa interessante para a gente refletir é que também no ciberespaço, situações de guerra, de crime e de espionagem, muitas vezes elas se confundem, né? Esse é um debate interessante e também existe uma outra reflexão que diz que o que acontece no espaço cibernético não é necessariamente uma guerra, é mais sabotagem, subversão e espionagem. Essa é uma leitura tradicional, mas existem também outras leituras que enxergam, por exemplo, ataques, né, como o Paulo se referiu, a estações d'água, como no caso de Irã e Israel, ou o porto iraniano, ou apagar dados, podem ser entendidos como guerra cibernética propriamente dita. Olha só, aquilo que o Tadeu estava falando lá da Guerra Fria, dos mísseis em Cuba, eu lembro o seguinte. Muito bem, os Estados Unidos, aliás, a Rússia foi lá, instalou um puta monte de míssil lá em Cuba, começou a instalar base de lançamento, porque Miami fica a 150 milhas de distância. Só que na época pouco se falava que lá na fronteira da Turquia com a União Soviética, eu não sei qual país agora eles faziam, também os americanos, antes desse incidente, estavam montando bases de mísseis. Sim. Então, naquela época, a Rússia reagiu. No seu entender, também agora a Rússia reagiu? O que será que os Estados Unidos andaram fazendo e aprontando? Boa pergunta, Paulo. Apenas um comentário em relação à crise dos mísseis em Cuba. A questão, né, dos mísseis em Cuba foi o que você falou. Cuba estava muito perto dos Estados Unidos, né, então disparar um míssil de lá daria pouca margem de reação para os norte-americanos, da mesma forma como os Estados Unidos instalaram mísseis na Turquia, também daria pouca margem de reação para os então soviéticos. Trazendo para a questão atual, né, os Estados Unidos, de certa forma, foram eles quem abriram a caixa de Pandora, por assim dizer, quando eles atacaram o Irã, o programa nuclear iraniano, com aquele verme, o Stuxnet, que foi considerado, né, a primeira arma cibernética com dimensões geopolíticas. Então, os Estados Unidos, eles não são os mocinhos nessa história, eles também têm feito aí uma série de operações cibernéticas, e a gente deve entender essas operações cibernéticas em um quadro mais amplo das relações internacionais e da geopolítica. Por exemplo, tem a questão da Ucrânia, que o Ocidente tenta atraí-la para a sua esfera de influência, mas a Ucrânia, tradicionalmente, é uma região de influência da Rússia. Então, há esse jogo na Ucrânia especificamente, e ele pode se manifestar em outras esferas, como, por exemplo, na segurança cibernética. Então, é um jogo com uma série de variáveis envolvidas, e a Rússia ela sempre tenta buscar, né, a construção de uma ordem internacional multipolar, porque até pouco tempo atrás era uma ordem unipolar, centrada nos Estados Unidos, e ela vai usar todos os seus recursos, particularmente a questão cibernética, para alcançar esse objetivo. E agora, aí, a gente está olhando isso e vendo os caras se espetando daqui e dali, mas a gente sabe que no fundo, isto é uma questão de grana, de dinheiro, de poder. Né? O poder serve para isso. Eu quero mais dinheiro para o meu país, eu quero mais dinheiro. Exatamente. O que você pode comentar nessa faceta econômica que está por trás desse, vamos dizer, estapeamento digital? Sim, porque inclusive o Biden anunciou uma série de sanções, né? E a maioria das sanções, além da expulsão lá dos diplomatas e tal, você tem a questão da sanção econômica, né? Aonde acho que pega. Acho que aí talvez também por isso, né? Aqui é uma pergunta também para o Bernardo, talvez por isso o Putin se adiantou logo a seguir para tentar uma conversa, um acordo, né? Chegar a um denominador comum, né?
a Rússia não está, digamos, na melhor das situações, né, em termos de economia para sofrer uma sanção agora, né? Essa é uma questão muito interessante da economia, porque não apenas de agora, mas também no passado recente, muito se fala da situação econômica da Rússia. Mas o que a gente pode observar é o seguinte: essas não foram as primeiras sanções e certamente não serão as últimas, e a economia da Rússia ela é bastante resiliente a esse tipo de sanções econômicas. Ou seja, a Rússia ela não vai ser parada por conta de sanções dos Estados Unidos, até porque essas sanções elas são contra funcionários específicos do governo russo, não contra o país como um todo. Ou seja, a Rússia ela tem resiliência, e eu digo isso com base em experiências passadas. Então ela não vai ser parada por sanções econômicas. E relativamente a interesses econômicos em geral, a gente necessariamente precisa associar isso com a política. Ou seja, existe um jogo político, certo? Para criar influência. No caso da Rússia, né, ela quer se colocar como uma grande potência, e em decorrência disso, vem os interesses econômicos. Por exemplo, existe a questão das exportações russas, que são basicamente exportações de hidrocarbonetos, particularmente o gás, com que a Rússia alimenta a Europa, né? Tem aí um debate relativo à construção de um novo gasoduto, né? Para ligar a Rússia à Europa. E essa é uma questão importante também que a gente deve levar em conta, tanto na dimensão geopolítica, como também na dimensão cibernética. Então, acho que é importante a gente falar aqui também da política, né, de como os estados buscam mostrar uns as vulnerabilidades dos outros, e a partir disso, né, pode-se fazer os negócios e também as negociações diplomáticas. Esse acordo diplomático que a Rússia propôs, ela propôs depois desse ataque, e isso, se a gente pegar a guerra convencional, acontece. O país, ele ataca, isso pode colocá-lo numa posição de vantagem, e aí ele se propõe a negociar diplomaticamente. Então, acho que a Rússia ela não está enfraquecida, pelo contrário, ela está fortalecida. Ô, Bernardo, você citou, desculpa, PB, Bernardo, só colocar aqui, aproveitando uma coisa que o Bernardo falou, que eu achei muito interessante, que é essa questão da Europa, né? Quer dizer, você tem uma série de questões, aí, inclusive a questão do gasoduto, que você muito bem citou, mas a Europa me parece que está muito numa situação de espectadora aí, né? Da guerra cibernética. Talvez até por essas questões que você colocou, mas me chama a atenção porque a Europa é um dos maiores, é o maior bloco participante da OTAN, né? Então é um tanto curioso, né? Boa, Tadeu, boa, porque assim, os Estados Unidos querem executar essa coisa desse jeito, fazer sanção, expulsar os russos lá da embaixada, mas para fazer toda a coisa funcionar, o Bernardo, você não acha que eles vão precisar de ter toda a aliança europeia junto com eles? O que o Bernardo falou, a Rússia não está tão fraca, né? Não está tão fraca, não tem nada de fraca, ela tem muito poder nessa guerra aí, nessa briga, né? Justamente por questões como essa, né? E é sintomático, talvez, aí o Bernardo pode, meio sintomático, que a Europa está meio de espectadora nessa briga toda, né? Essa questão da Europa ela é bastante importante também. Em primeiro lugar, cabe a gente analisar a União Europeia. Qual o papel que a União Europeia ela quer ter nas relações internacionais? Ela quer ter um papel maior, ela quer ter um papel menor? Isso é algo que a União Europeia precisa decidir. E o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia recentemente, ela acaba, de certa forma, enfraquecendo um pouco o papel do bloco. E quando a gente fala dos países, né, da Europa como uma quantidade de países importantes dentro da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, quem encabeça essa organização são os Estados Unidos, desde a Guerra Fria, quando ela foi criada, e os países da Europa, eles meio que seguem, né, a postura dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora eles tenham se enfraquecido, né, desde o 11 de setembro de 2001,
os atentados terroristas, eles ainda têm bastante poder, né, e eles têm capacidade de tocar a sua agenda com ou sem a OTAN. Mas sem dúvida que a OTAN ela é importante nessa questão da guerra cibernética. A gente pode até lembrar aqui aqueles ataques atribuídos à Rússia contra a Estônia em 2007, que foram considerados a primeira guerra do ciberespaço. Depois desses ataques, a OTAN instalou o seu centro de defesa cibernética na própria Estônia. Então, é um evento interessante para a gente lembrar. Legal, muito bom. Olha, nós estamos chegando no nosso final aqui. Tadeu, que considerações você pode fazer? Esse assunto não se esgota, não se acaba, tem muita coisa que deriva disso que nós estamos falando. Olha, eu, na verdade, quero fazer uma última pergunta aí, talvez, para o Bernardo, que na Guerra Fria nós tivemos uma situação em que os demais países, os países periféricos, digamos assim, foram obrigados a escolher um lado, né? Na guerra cibernética, você acha que Brasil, países que não estão diretamente envolvidos nisso, vão ter que tomar um partido? Excelente pergunta, Tadeu. Eu acho que assim, os países eles vão ter que saber jogar esse jogo. E jogando esse jogo, eles podem tentar tirar o máximo de proveito dos dois lados, né? Então, eu acho que em caso de países como o Brasil poderia ser pragmático numa situação dos conflitos cibernéticos para poder obter o máximo de resultados relativamente a todos os lados. E, ao mesmo tempo, o Brasil é um país que tradicionalmente se coloca de maneira pacífica nas relações internacionais. Talvez o Brasil também possa ter um papel no sentido de mediação e de chegar aí a propostas para regulamentação dessa arena cibernética. É um pouco utópico eu falar isso, até porque no início eu disse que não interessaria aos países fazer isso, mas é um caminho que a gente pode pensar. Legal. Tadeu. Olha, eu queria agradecer o Bernardo aí pelo tempo dele, por essa aula aí, mais uma vez, nessa aula de geopolítica, política internacional, né? E agradecer aí por participar dessa conversa com a gente, PB. Gostaria de agradecer ao Paulo e ao Tadeu pela oportunidade, parabenizar o trabalho de vocês, o portal CISO Advisor, que eu sempre acompanho. Eu até uso as notícias do CISO Advisor nas minhas aulas, quando eu falo de questões cibernéticas, e eu acho que a gente tem aí uma boa parceria para troca de ideias. Foi um prazer falar aqui com vocês e também aos ouvintes do podcast. Muito bom. Legal. Professor Bernardo, obrigado. Tadeu, obrigado. CISO Talks, novidades e tendências no mundo da segurança cibernética.